paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma aula de nossa escola bíblica dominical. Estamos aqui na sala dos adolescentes, os nossos queridos juvenis, faixa etária aí de 15 a 17 anos. E nós estamos indo já para a nossa lição de número 5. Estamos estudando a respeito aí das ordenanças, de como que é a nossa igreja, no caso específico da nossa igreja, a Assembleia de Deus. Mas antes de entrar na nossa aula propriamente dito, gostaria de convidar você a se inscrever no canal da Escola Bíblica Dominical, caso você ainda não seja inscrito, dar like nesta aula, neste vídeo, e também compartilhar, porque aí mais pessoas irão conhecer como que é a nossa igreja, a nossa denominação, a Assembleia de Deus. E hoje nós iremos estudar na lição 5 sobre o seguinte tema, as ordenanças da igreja, as ordenanças à igreja. Então vamos estudar sobre esse tema. Quais são as ordenanças que a nossa igreja evangélica, especificamente a nossa igreja Assembleia de Deus, ela tem? Que ordenanças são essas? O que foi recomendado que nós fizéssemos como organização religiosa, como ato religioso e como obediência também ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então nós estaremos estudando a respeito dessas ordenanças e nós iremos ver que elas são bíblicas e completamente baseadas nas Escrituras, obviamente, por serem, obviamente, que bíblica. Então, as ordenanças à igreja, esse é o tema da nossa lição de hoje. Então, vamos ler aqui o nosso texto, áureo, o nosso texto principal, que diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse texto se encontra em Mateus capítulo 28 e versículo 19. Então, esse é o texto aqui introdutório, inicial de nossa lição, mas nós temos também a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em alguns textos, e eles estão, em primeiro lugar, aqui em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 15, que diz assim: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João, opondo-se, disse-lhe: eu careço de ser batizado por ti, e tu vem a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então vamos para mais um texto aqui em Mateus agora. Vamos pular agora de Mateus 3, vamos para Mateus capítulo 28 e o versículo 19. O texto que eu li inicial foi Mateus 3, do 13 ao 15, e agora nós iremos ler Mateus 28 e 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto nós já havíamos lido. Então vamos ler agora mais um texto que está em Lucas, capítulo 22, do versículo 19 e 20. Lucas 22, 19 e 20, que diz da seguinte forma: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. E agora vamos para mais um último texto aqui da nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios capítulo 15, aliás, 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 26. 1 Coríntios capítulo de número 23, capítulo de número 11, do versículo 23 até o versículo 26, que diz da seguinte maneira: portanto, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, versículo 25, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes
este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, nós temos aqui os textos que embasam já de cara, aqui já dá para nós extrairmos os textos que embasam quais são as ordenanças à nossa igreja e quais ordenanças são essas que nós obedecemos e entendemos que são bíblicas e necessárias para a igreja como a organização de Cristo, como corpo de Cristo, como algo que está reunido e junto para exaltar e engrandecer o nome de Jesus. Pois bem, Jesus ele estabeleceu pelo menos duas cerimônias para a igreja. Duas cerimônias para a igreja. São atos que devem ser feitos, mas que não são primordiais à salvação. Essas cerimônias que nós iremos ler aqui, elas não são decisivas para que as pessoas sejam salvas, até mesmo porque o que garante a salvação para qualquer ser humano é o sacrifício de Cristo na cruz, e não qualquer tipo de cerimônia e não qualquer tipo de ato que o ser humano venha a fazer, mas algo que já foi feito por Jesus, que foi a morte dele na cruz. Então, nós temos essas duas cerimônias que são, em primeiro lugar, o batismo em águas, que acontece em nossas igrejas, e também a ceia do Senhor, que também ocorre nas nossas igrejas. O batismo em águas acontece apenas uma única vez, enquanto que a ceia do Senhor, ela repete-se mensalmente em nossas congregações, em nossas igrejas, e nós estaremos estudando sobre isso. Então, nós já temos aí o spoiler de tudo que nós iremos estudar hoje, que é a respeito dessas duas ordenanças que o Senhor Jesus deu à sua igreja e que nós da Assembleia de Deus cumprimos, fazemos ela acontecer em nossas denominações, que é o batismo em águas e a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, que ocorre no culto de Santa Ceia, que todos nós da Igreja Assembleia de Deus tanto conhecemos e tanto apreciamos. Então são ordenanças importantíssimas que diz respeito à nossa fé, que diz respeito ao nosso credo, né, que tem a ver com o que nós acreditamos, que anunciam, que simbolizam a fé que nós temos em Cristo, e tem uma série de significados importantíssimos à nossa vida, à nossa comunhão com a igreja e com Cristo. São simbolismos que nós iremos estudar hoje, necessário para todos nós que somos cristãos, especialmente nós que somos das Assembleias de Deus. Então vamos lá, as ordenanças do Senhor. O que o Senhor Jesus ele ordenou, né? Nós já vimos aí que são duas, né, ordenanças que o Senhor Jesus nos deu, que foi o batismo em águas e a Santa Ceia do Senhor. São duas ordenanças dadas pelo próprio Jesus, ainda quando ele estava vivo. Jesus, ele, enquanto estava fazendo seu ministério terreno aqui na terra, ele deu essas instruções aos discípulos quando eles estavam comendo a Páscoa. A decisão, a descida e vamos ver assim um pouco do que significa, né? Porque a descida do convertido às águas, ou seja, o batismo em águas, que é a primeira ordenança que nós estamos vendo aqui, ela é quando o novo convertido ele é imergido na água, quando ele desce às águas, que simboliza a morte de Cristo. E o seu levantamento, quando o cristão, né, o novo convertido, ele é imergido na água, e quando ele ressurge, quando, né, o pastor levanta ele, tira ele da água, isso significa o ressurgimento, a ressurreição de Cristo. Ou seja, a morte de Cristo é quando o membro da igreja, né, o novo membro, o novo convertido, ele é imergido na água, e quando sobe significa a ressurreição de Cristo. Ou seja, o batismo ali já simboliza de cara a morte e ressurreição de Cristo, simboliza de cara a salvação, a provisão de Deus em relação à salvação para o ser humano. Então é isso
que simboliza aí o batismo. Nós podemos dar uma verificada em Romanos capítulo 6, o versículo 4, que diz da seguinte maneira: portanto, fomos sepultados com ele na morte. Ou seja, o batismo ele representa que nós também, juntamente com Cristo, como Cristo morreu para o pecado, nós quando somos batizados e imergidos na água, nós ali estamos morrendo, sendo sepultados, sepultando, enterrando os nossos pecados por ele, né? Ou seja, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ou seja, quando nós afundamos ali na água, quando o novo convertido ele afunda ali na água e ele está ali enterrando o velho homem, as velhas práticas pecaminosas, e quando ele ressurge, quando traz ele da água novamente, ali está simbolizando que Cristo ressuscitou e que aquele membro está ressuscitado para Cristo, que Cristo restaurou a vida dele, que aquela pessoa ela morreu para o pecado, para a vida mundana, e agora ela ressurgiu para Cristo. Ela agora tem uma nova vida, e isso é o simbolismo do batismo em águas. Então você pode ver o quanto que ele é importante, o quanto que ele é importante que seja feito, né? Então vamos lá. E a ceia do Senhor, ela é uma celebração que celebra a salvação em si, pois a ceia do Senhor, os cristãos recordam a ação expiatória de Cristo. Enquanto que o batismo ele simboliza a morte e a ressurreição de Cristo, a Santa Ceia do Senhor é um memorial da morte de Cristo e do seu ressurgimento também, mas especificamente é uma memória de que Jesus morreu por nós. É uma memória de que Jesus ele morreu por nós e que ele há de vir, que nós iremos ver um pouco mais para frente, né? Então, o batismo ele simboliza que nós ressuscitamos para Cristo, a ceia simboliza que Cristo morreu por nós e essa morte de Cristo garantiu e garante a nossa salvação. Então, tudo isso é muito importante e nós precisamos estarmos aí bem afiados quanto a isso e cumprir essas ordenanças, né? Então, vamos ver aqui agora mas quais são os propósitos, né, que essas ordenanças têm? Quais são os propósitos do batismo, né? E nós já vimos que o batismo, eu já iniciei falando isso, que não são decisivos para a salvação. Ou seja, o batismo, por exemplo, e a Santa Ceia, eles não determinam salvação. Vamos ver aqui os propósitos do batismo. E é importante salientar mesmo que batismo em águas, o batismo que é feito nas igrejas, eles não são parâmetros para que a pessoa seja salva e nem também é garantia de salvação. Na verdade, o batismo acontece com a simbologia que nós já falamos anteriormente e também tem um detalhe a mais. Ele é apenas um simbolismo ou uma publicação de que você de fato agora é uma nova criatura em Cristo. Quando você se batiza, os outros que veem esse batismo, é como se fosse um contrato assinado de que você agora, a partir daquele momento, tem uma vida diferente e transformada em Cristo. E na igreja, esse batismo, ele significa também, além disso, a sua nova vida em Cristo, que você é membro agora, faz parte agora daquela igreja local na qual você foi batizado, naquela denominação onde você foi batizado. Então vamos lá. O batismo, sabemos que ele já não tem esse poder de salvação, mas o batismo existe justamente para demonstrar que agora aquela pessoa é uma nova vida em Cristo. E existe alguns tipos de batismo, né? Vamos ver os propósitos do batismo, mas vamos ver primeiro aqui quais são os tipos de batismo que existem. E vamos ver aqui primeiro, né? O primeiro tipo de batismo aí que nós podemos citar aqui nesta aula é o batismo por imersão, que é o batismo que a pessoa é mergulhada nas águas. Esse é o batismo que a pessoa ela afunda na água e traz novamente a pessoa de volta. Ou seja, simboliza a morte do camarada para o pecado e a ressurreição dele para uma vida nova em Cristo. A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo como vida, né? Temos também aí, né, o batismo por aspersão, ou seja, a água ela é espargida sobre o batizando, né? Joga ali algumas gotas de água ali
na cabeça da pessoa, né? E tem também o batismo por efusão, que a água é derramada também sobre a cabeça da pessoa. Enquanto que a aspersão, que é gotículas de água que a pessoa fica soltando assim na cabeça, o batismo por efusão é aquele que derrama mesmo a água assim na cabeça do batizando. E tem também o batismo pedobatismo, que é o batismo infantil, onde eles batizam criança. E nós, da Assembleia de Deus, nós não adotamos o batismo infantil, porque nós temos o entendimento de que o batismo ele simboliza a morte da pessoa para o pecado e a ressurreição dela para a vida. E nós entendemos que uma criança, ela não cometeu o pecado, porque afinal de contas ela ainda nem tem os seus sentimentos prontos. Então ela não tem do que morrer para o pecado e ressurgir para a vida. Afinal de contas ela ainda é um bebê que ainda não entendeu a vida, que ainda não se decidiu se de fato ela quer servir a Cristo ou não. Então, o batismo na nossa igreja é feito apenas para adultos ou pelo menos pré-adolescentes, pessoas que já têm um mínimo de entendimento. E o termo batismo, que é praticado no Novo Testamento, ele tem essa conotação, né? Se for olhar nos originais gregos, aí tem conotação de mergulho, de afundar, de imergir, submergir. Por isso que o batismo adotado pelas Assembleias de Deus é o batismo por imersão. Imersão, aliás, é o batismo em que a pessoa ela é imersa na água, ela é mergulhada na água, como já foi falado aqui anteriormente. Então nós adotamos esse batismo porque é o que mais indicado, é o que mais parece que existe de fato ou que foi praticado no Novo Testamento. Não estamos aqui de forma nenhuma falando que os outros batismos são errados, apenas nós estamos aqui seguindo a linha do que as Escrituras nos apontam e quais são as maiores evidências que a Bíblia nos mostra. E tudo que nós estudamos a respeito de batismo aparenta que de fato os discípulos e toda a igreja primitiva ela era batizada por imersão e não pelas outras formas de batismo que nós já falamos aqui. Vamos ler aqui um texto em Atos capítulo 22, versículo 16, que diz assim. Antes disso, vamos ler Mateus 28 e 19, que diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo que é aceito pelas Assembleias de Deus é o batismo feito por imersão, e ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, baseado justamente nesse texto de Mateus capítulo 28 e versículo 29. E esse batismo por imersão ele tem alguns significados que são bastante interessantes, que é a lavagem espiritual. Quando você é submergido na água, você está sendo lavado espiritualmente. Então vamos ver aqui o que fala Atos capítulo 22, versículo 16. Que diz assim: E agora que estáis esperando, levante-se e seja batizado, e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Ou seja, nós temos aqui um texto que está lá em Atos da igreja primitiva, em que a recomendação é que o camarada seja batizado. Ele relaciona esse batismo com lavagem da alma, lavagem dos pecados e ficar livre de todo o pecado e enganação. Temos também que temos a ideia também de morte e ressurreição do cristão para uma vida nova. Então vamos ver aqui em Romanos capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ou seja, o batismo ele tem essa conotação também de morte e ressurreição. O cristão, quando aceita Jesus, ele é batizado, ele está morrendo para o mundo e ressurgindo e voltando para a vida em Cristo, para uma vida de devoção a Deus. Então, já entendemos o propósito do batismo, que é trazer essas simbologias e publicar, né, que o cristão, agora que aquela pessoa agora ela tem uma nova vida em Cristo. Nós agora também temos nós temos que entender também o que significa o batismo em águas, que deve ser, como já falamos, o batismo em água é realizado, que nós
fazemos a Assembleia de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo que nós temos. E o que ele significa? O significado propriamente do batismo para nós, assembleanos, e pelos textos que nós já expomos aqui biblicamente, né? Ele significa, em primeiro lugar, morte, que identifica-se com a morte de Cristo e com a morte do cristão para o pecado. Então, ele tem essa conotação, morte de Cristo, que ele morreu por nós, e também morte do cristão para o pecado. Tem a ideia de sepultamento. Sepultamento, a imersão na submersão do batismo nas águas, aponta para o sepultamento do próprio Cristo. E o sepultamento dos pecados do cristão também, agora estão sepultados, estão lá, não devem mais voltar. É a forma de proclamar ao mundo que a sua vida pecaminosa morreu e não deve mais voltar. E também temos o significado de ressurreição. Agora, por enquanto, tínhamos visto apenas os significados de morte, agora temos também o significado de ressurreição. Ou seja, Cristo, ele ressurgiu. E quando ele ressurgiu, de acordo com o texto de Romanos que nós lemos, nós também ressurgimos em Cristo no batismo, né? Então vamos ver aqui o que fala João 3:3, que fala assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, ressurreição, renascimento, voltar à vida. Isso Jesus estava instruindo a Nicodemos nesse texto de João 3:3. Então, Nicodemos perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo, já que ele fazia tudo certinho. Jesus falou: é necessário que alguém nasça de novo. Você precisa nascer de novo para poder ver o reino dos céus. Então o batismo ele tem essa conotação de que a pessoa agora ela ressurgiu, ela morreu, foi sepultada e agora nasceu novamente para ter uma vida feliz e uma vida de devoção a Cristo. Então, de maneira assim bem rápida, nós vimos aí os significados, os propósitos do batismo. Então vamos ver agora a próxima ordenança. Na primeira ordenança nós vimos aí o batismo e agora nós vamos ver a próxima ordenança, que é a Santa Ceia, né? Então vamos estudar um pouco a respeito, aí da Santa Ceia, ver os seus pormenores, né? Isso de maneira resumida, claro que não dá para esgotar esse assunto aqui nesta aula, né? Que é uma pré-aula, mas vamos aqui dar um panorama, pelo menos o caminho das pedras, para que você, se quiser, e é interessante, se você quiser se aprofundar mais ainda, você vai poder ter um norte aí, vai poder ter um caminho a seguir. Então, o propósito da ceia do Senhor. Então, a Santa Ceia ela foi instituída também por Jesus. Não foi algo que o apóstolo Paulo, algo que outro discípulo fez. Não que isso tivesse menos importância. Mas aqui nós estamos enfatizando que foi o próprio Jesus que também instituiu a Santa Ceia, assim como ele também ordenou a questão do batismo, né? E há dois elementos assim fundamentais que representativos que constituem a ceia do Senhor. Dois elementos fundamentais e que são eles, o pão e o vinho. O que eles significam? Por que eles foram usados? Então nós vamos ver aqui um pouco, né, sobre isso. O pão, este representa o pão da Santa Ceia, ele representa o corpo de Cristo. Só que antes deixa eu falar o panorama, né, um pano de fundo disso. O que é a ceia? É uma cerimônia que nós fazemos uma vez por mês. Há igrejas aí, outras denominações, não Assembleia de Deus, que fazem com a frequência diferente disso. Isso não vem ao caso, isso também não influencia em absolutamente nada. Nós, assembleanos, adotamos, e especificamente assembleanos, né, Assembleia de Deus do Belém, nós adotamos a Santa Ceia uma vez por mês em nossas igrejas. Nada impede de você participar de mais de uma vez por mês da Santa Ceia. Nada impede de você alternar também, inclusive essa ceia, não tomei nesse mês, vou tomar no próximo. Isso não tem conotação espiritual nenhuma, só que a Santa Ceia ela tem a conotação de comunhão, de eu estar bem com a igreja. Então é importante sempre estarmos ceando, né? Pelo menos aí durante uma vez por mês, durante essas datas que são estipuladas
pela nossa igreja, pela sua igreja local. Então vamos lá. O pão. O que é que o pão é? E essa aula é para adolescente, né? Então pode ser que você ainda nem foi batizado e ainda nem toma Santa Ceia. Então, para tomar Santa Ceia, nós da Assembleia de Deus adotamos a ideia de que você precisa ser batizado, ou seja, precisa ser membro da igreja. Você já precisa ter declarado publicamente que você morreu para o mundo e que agora tem uma vida para Cristo. Então isso você faz através do batismo. Então é por isso que é necessário, né, você primeiro estar batizado e depois tomar a Santa Ceia. Também é um costume que nós temos, que nós adotamos, que nós entendemos que acontecia na igreja primitiva, né? Isso nos tempos do Novo Testamento já, obviamente. Então vamos lá. Mas o que significa o pão, né? Que nós temos o batismo e agora nós temos a Santa Ceia, que tem esses elementos aí que são o pão e o vinho, que é justamente o momento em que a igreja come o pão e toma o vinho, né? Como aconteceu com Jesus lá com seus discípulos, lá quando eles estavam comendo a Páscoa, comendo pão e tomando o vinho. Então isso, qual é o simbolismo disso para nós? Hoje, na igreja de hoje, na Assembleia de Deus de hoje, né? Então, o pão, o que o pão significa? E ele significa justamente o corpo de Cristo. O pão significa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que foi estraçalhado, foi mutilado, foi rasgado, foi ferido por nós. Lucas 22:19 fala assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Vamos para João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então você já percebe o quanto que é importante o simbolismo da ceia. O pão significa a carne de Cristo que foi entregue lá na cruz do Calvário, que ela foi estraçalhada, ela foi rasgada para nos dar a vida. A morte de Cristo, a morte em carne de Cristo, elas nos garantiu a salvação e a salvação e obviamente a vida eterna como consequência disso. Então o pão que nós comemos, nós estamos anunciando que o Senhor Jesus, ele morreu. Estamos anunciando, melhor dizendo, o pão significa que quando nós comemos o pão na igreja, estamos anunciando, estamos falando que Jesus morreu, que as carnes de Jesus foram entregues por nós, foram sacrificadas por nós, que ele sentiu dor por nós lá na cruz do Calvário. E o vinho? O que o vinho tem a ver? O vinho também normalmente um parênteses da nossa igreja, nós adotamos o suco de uva para esse vinho. O vinho nada mais é do que um suco de uva fermentado ou não, né? Acaba que é o suco da uva mesmo, então nós adotamos o suco de uva por questões, primeiro que não adotamos bebidas alcoólicas, então adotamos o suco de uva. Mas também se sua igreja faz diferente, não estamos aqui para julgar. Estamos mostrando as ordenanças e a maneira que nós fazemos na Assembleia de Deus. Então nós adotamos suco de uva. E o que o vinho tem a ver, né? Por que é o vinho que foi usado como simbolismo? O que ele significa para nós? Ele significa basicamente o sangue de Cristo que foi derramado para nos trazer vida, para lavar a nossa alma. O pão, ele simboliza a carne de Cristo rasgada e morta por nós. O vinho, ele significa o sangue de Jesus que aspergiu, que desceu lá na cruz e que este nos lavou e nos limpou e nos purificou. O sacrifício que antigamente era feito pelos cordeiros, o sangue que era derramado pelos animais para encobrir os pecados, agora foi derramado por Cristo. E a ceia, e quando nós tomamos o vinho, nós estamos dizendo que Cristo derramou seu sangue e o seu sangue nos livrou da condenação e garantiu a nossa salvação. Então o vinho, ele significa o sangue de Cristo derramado na cruz, o que garantiu a nossa salvação. Vamos ler aqui alguns textos. Lucas capítulo 22, versículo 20 diz assim: da mesma forma, depois de cear, ou seja, depois de comer o pão, de anunciar que Cristo morreu, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramada em favor de vocês. Marcos capítulo 14, versículo 24. E disse-lhe: isto é o meu sangue, este é o meu sangue,
O sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos. Ou seja, o sangue de Cristo, ele significa a salvação, a redenção efetiva do cristão. O sangue de Cristo, ele significa a nova aliança entre Deus e o ser humano. Ele significa agora que eu não preciso mais sacrificar animais para encobrir pecado, que o próprio Jesus, ele já sacrificou-se a si mesmo, e a nossa vida agora é de Cristo. Ou seja, o sangue, o vinho, ele representa o sangue de Cristo derramado na cruz, que tem a conotação que representa a nova aliança, o novo testamento entre Deus e o homem, o acesso direto do ser humano aos céus, ao próprio Deus, ao trono de Deus, à salvação de Deus. É essa a conotação do sangue de Jesus. E dentro disso ainda nós podemos encontrar 3 significados aí do sangue de Cristo, né? Do sangue de Cristo no geral, da ceia, né? Nós podemos encontrar pelo menos 3 significados diretos aí da ceia do Senhor. O que ela significa, né? A ceia tem significados relevantíssimos. E o primeiro significado, só recapitulando, é um memorial. Nós lembramos da morte de Jesus. É um memorial, é algo que Jesus fez por nós. Ele morreu por nós, então ele nos lembra sempre. Todo mês nós estamos ceando, lembrando que Cristo morreu por nós. Também a ceia, ela é um motivo de ação de graças, ela tem um significado de ações de graça, porque eu vou ceiar, eu estou com o coração grato, porque Cristo se entregou por nós. E também a ceia, ela tem a conotação de comunhão, porque o homem estava apartado de Deus, separado de Deus. Com a morte de Cristo, a comunhão entre o homem e Deus voltou, foi reatada, e agora o ser humano tem acesso direto a Deus. Então a ceia, ela tem essa conotação memorial da morte de Cristo, mas também ela traz ação de graça, ela também traz comunhão. São significados importantíssimos, e os requisitos para tomar a Santa Ceia são apenas que nós aceitemos Jesus de fato e que o nosso coração esteja voltado para Ele. E nós também precisamos estar batizados na nossa igreja local. Então, se você é adolescente, ou se você que está ouvindo esta aula ainda não se decidiu se batizar na igreja, ou se você não é cristão ainda, ou não pertence à nossa igreja, Assembleia de Deus, e quer conhecer, venha até uma de nossas igrejas, vá até uma de nossas igrejas. Tente entender o propósito de Cristo para a sua vida. Eu tenho certeza que em uma de nossas igrejas, Assembleia de Deus, você terá uma facilidade maior de entender o propósito de Deus na sua vida, pois lá tem pessoas falando a respeito de Deus, tem pessoas prontas para te dar a mão no sentido espiritual da sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, que a graça de Cristo possa ser abundante sempre em sua vida, e que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.